muito importante sobre essa questão da mulher suspeita de adultério ou do espírito de ciúme que tomava o marido. Então são duas questões. Uma coisa era a mulher que foi vista por duas testemunhas, foi observada na sociedade, e outra era o espírito de ciúme que se abatia sobre o marido. Tá? Então o ritual da mulher suspeita de adultério, sotá, demonstra que a Torá espera fidelidade absoluta de todo o casamento judaico. Então nós começamos com essa informação. Mesmo quando os cônjuges não têm excelente caráter, ou seja, mesmo que não sejam aqueles religiosos, aquele casal exemplo na sociedade, né, que vão aos trancos e barrancos, como nós vemos aí em muitas famílias, mesmo assim, o que se espera desse casamento é a fidelidade um com o outro. Como acabamos de ver, o marido que, como veremos, né, o marido que sujeita sua esposa a esse ritual, provavelmente é um avarento. Olha o que os sábios estão dizendo. O marido tinha essa prerrogativa, ele tinha esse direito de apresentar a esposa e de apresentar a suspeita sobre a esposa, mas o marido que fazia isso era um avarento. E nós vamos entender o porquê na sequência em que nós fizermos a leitura completa dessa questão. Todos os procedimentos aos quais a mulher era submetida mostram a gravidade da suspeita do marido. Vamos seguir aqui a leitura. E como veremos, o rito só é executado no caso da mulher suficientemente libertina para ignorar a advertência do marido, quando esse lhe diz que não fique em lugar isolado com outros homens. Ou seja, a mulher que conhecia os ciúmes do marido e ainda assim, então, seria libertina o suficiente para continuar a provocar os ciúmes do marido. Então, o rito só era aplicado nesse caso. Então, nós temos que ter uma responsabilidade antes de atribuirmos a fala às mulheres e uma culpa às mulheres, né? Porque o tema já diz, né? A mulher suspeita de adultério. Tudo bem. A mulher suspeita de adultério. Ela é inferior ao homem, já podemos interpretar assim, que ela é inferior ao homem, ou que ela tem essa suscetibilidade de trair? Não, muito pelo contrário. Então a gravidade dos procedimentos mostram exatamente ao contrário do que deve ser feito e como deve ser feito. Porém, mesmo em tais circunstâncias, a preocupação da Torá com a santidade do casamento é tão grande que ela deixa de lado a sua condenação, geralmente extrema, a envergonhar alguém em público. Por quê? Porque você homem ciumento, você homem desconfiado, você submeteria sua esposa a uma humilhação sem precedentes. Nós vamos ler, eu faço questão de ler aqui como era o sistema. Humilhação geralmente extrema, envergonhar alguém em público. Certamente, um bom casamento jamais ocasionaria esse rito. Então, se o casamento estivesse saudável, e se o casamento estiver saudável, ele não vai originar essa desconfiança, ele não vai despertar o espírito de ciúmes no marido. Os sábios aconselham o marido a pressupor que a esposa é inocente de pecado. Ou seja, a pessoa é inocente até que se prove ao contrário. Você já vai pressupor sempre a inocência, você sempre vai dar o voto de confiança à pessoa. A menos que ela tenha justificativa clara para suspeitar o contrário. Mesmo que seja convencido de que há motivo para preocupação, o marido deve primeiro requerer à esposa, em particular, que melhore o seu comportamento.
Então, mesmo que você tenha essa preocupação, antes de levar a público, antes de tornar isso público, de querer tomar uma providência maior, levar a uma instância maior, então deveria haver um diálogo entre o casal. Em casa, olha, você está fazendo isso e isso está me desagradando. Vamos chegar a um acordo. Isso não é bom. Isso me deixa triste. Isso me machuca. Vamos chegar a um acordo. É possível você não fazer mais isso? Porque é o seguinte, gente, o casamento judaico, nós estamos falando aqui de uma realidade judaica. Não confunda com a realidade brasileira, a realidade do nosso país. Nós estamos falando de judaísmo. Então o casamento, ele é um contrato. E esse contrato, ele deveria ser cumprido. Então, a partir do momento que uma das partes deixava de cumprir esse contrato, e a fidelidade é um dos itens principais do contrato de casamento, então havia isso aqui, tá? Vamos seguir aqui. Se a conversa não funcionar, hoje um dos problemas dos casamentos, e nós vamos nos ater ao casamento, um dos problemas dos casamentos é a falta de diálogo. Os casais não conseguem se comunicar. É um problema crônico da nossa sociedade. É um problema crônico. As separações, os divórcios, eles acontecem a partir da inexistência de um diálogo no casamento, gente. Não só de problemas, mas de prazeres também. Então, o casal, ele não conversa sobre sexo. Não conversa. A mulher não fala ao marido o que lhe dá prazer. O marido não fala à esposa o que lhe dá prazer, sobre os seus desejos. Tá, esse é um aspecto sexual. Sem isso não existe casamento. Sem essa preocupação com o sexo, o casamento inexiste. Não há mais casamento. Acabou. Tudo bem, esse é um aspecto. Agora, vamos conversar sobre coisas que nos ferem, que machucam o casamento. Não há essa conversa, não há essa maturidade. As pessoas não possuem uma maturidade... Como que é, Zait, aquela palavra? Maturidade emocional. Perfeito. Falta-nos maturidade emocional. O que é a maturidade emocional? É você poder dizer para sua esposa, ou a esposa poder dizer para o seu marido o que está sentindo, e ele não ficar ofendido. Então, o Zait, isso funciona em todas as esferas da sociedade. Então, o Zait chega em mim, Shimon, eu estou observando isso, e eu acho que você está equivocado, ou que você está errado. Te aconselho a isso. Cabe a mim ter uma maturidade emocional para absorver o que o Zait está me trazendo. Isso é o Zait agindo de maneira correta. Existem aqueles que são tóxicos, que vão te atingir. Aí cabe você novamente ter maturidade emocional para absorver. Então a maturidade emocional é você ter a habilidade de absorver aquilo que, nesse caso, hoje nós estamos falando de casamento, o seu cônjuge traz a você. Me olhou com cara feia, pronto. Já está destruído. Te respondeu um pouquinho atravessado, pronto. A tromba já cai. Falta de maturidade emocional. E falta de maturidade emocional de poder sentar e conversar, né? Esse é um problema crônico nos relacionamentos, nos casamentos. Nos é sabido. Nós temos acesso. E não é só dentro do casamento judaico, não. É um problema da nossa sociedade num geral, no mundo.
a falta de diálogo, a falta de maturidade, é a palavra de hoje, maturidade. Como que é, Zayt? Maturidade emocional. Eu tenho já alguns comentários. O homem adúltero, e o homem adúltero havia ritual para descobrir o homem, Evanice. Ele não estava. Vocês vão falar? Então eu vou deixar que vocês falem sobre a diferença, né? Porque aqui fala da mulher adúltera e não do homem adúltero. Então, nós vamos explicar a diferença que há nisso, porque é uma preocupação. A mulher fala, pô, mas só eu tenho responsabilidade nesse casamento? Porque só a mulher era acusada de adultério. Certo? Porque só a mulher era errada. É isso que nós vamos conversar hoje. O Avinadav vai trazer aqui, eu só vou terminar então o que eu estava lendo nessa introdução aqui desse tema. Vamos lá. Então, se o marido o marido então fosse falar com a esposa, né, o casal conversasse, e se isso não funcionasse, ele só poderia proceder ao ritual se tiver certeza de que sua motivação é pura. Olha quantas cercas a Torá, a lei, colocou para que o marido pensasse muito bem antes de acusar a esposa. São muitas cercas. Ele deveria passar por N barreiras, né? Para então proceder com aquilo que era terrível, mediante aos olhos de Deus e mediante aos olhos da comunidade, da sociedade. A motivação ela tinha que ser pura. Não pode invocar o rito de brincadeira, com raiva ou para assustá-la. Olha a gravidade disso, de acusar uma mulher de traição, de adultério. Você não poderia fazer isso de brincadeira, ou para assustar a mulher. Você é um inseguro, você está inseguro com a mulher. Eu estou inseguro, eu tenho uma baixa estima. Quem tem baixa estima não sabe que tem que procurar aí um especialista, ou ouvir o conselho dos sábios. Mas isso é fruto de baixa estima, essa desconfiança. Ele tem uma mulher bonita, que ele considera bonita, e ele acha que todos querem possuir aquela mulher. Todos querem ficar com a sua mulher. E ele, por ter baixa estima, ele se acha uma pessoa feia, uma pessoa que não tem tanta instrução, merecimento. Então, ele desconfia da mulher. Ela está me traindo. Ela está me traindo porque eu sou um nada. E está cheio de gente melhor que eu por aí. É mais ou menos isso. Então o homem deveria pensar muito bem e agir com cautela, hein? Agir com cautela antes de fazer isso. Além disso, o rito só funciona se o próprio marido não for adúltero. Ou seja, se o próprio marido não tiver a conduta que ele está acusando a mulher. Porque se ele for um adúltero, ou seja, se ele for um fornicador, alguém que fazia igual, né? Um hipócrita, então, obviamente, não funcionaria esse rito. E se a sociedade como um todo horrorizar-se com a infidelidade, assim no período mishnaico, quando o nível moral da sociedade judaica começou a sofrer algum declínio, esse rito foi suspenso, porque era algo muito grave. Era algo muito terrível o que acontecia nesse rito. E aí, então agora, a Torá segue, né? E Deus falou a Moisés dizendo, e aí fala sobre as leis, as leis sobre a mulher, porque o que eu li aqui foi um resumo dos sábios. Agora é que nós vamos conhecer as leis. Mas o Avinadav, as pessoas já estão, aqui no nosso chat está pegando fogo, né? Está pegando fogo, as mulheres já estão preocupadas,
porque existe esse machismo na nossa sociedade, tá? Onde tudo é despencado nas costas das mulheres, elas são as culpadas, elas são as prostitutas, são as vagabundas, né? A sociedade trata a mulher dessa forma, então nós já vamos esclarecer isso. Existe sim a diferença, o homem comete sim esse pecado, só que há uma nomenclatura diferente, tá certo? Avinadav, pode então trazer essa informação. Muito bem, Shabbat Shalom, nossos internautas. Realmente o chat aqui está pegando fogo hoje, né? O assunto, né? O assunto ele desperta curiosidade, né? E a atenção, né? Na verdade, pessoal, o assunto da porção de hoje não é adultério. Então isso que é interessante. A gente vai mesclar um pouquinho aqui, mas não é esse o foco hoje, né? O foco do estudo de hoje é o ciúme e a desconfiança. O ciúme. Exatamente. Era o espírito de ciúme que era despertado no homem. Isso aí. Esse é o foco do estudo de hoje. Porque essa introdução, ela traz isso. Eu fiz questão de ler a introdução porque ela traz isso, essas barreiras para o homem ciumento, né? Para impedi-lo de agir. Só que uma coisa leva a outra, né? Exato. Então, o foco dos comentários hoje seria sobre o ciúme e a desconfiança do esposo quando ele desconfiasse da mulher, né? E ela estaria traindo ele. E não tinha como provar isso. Como o Shimon comentou há pouco, quando se era pego a pessoa no ato do adultério, não precisaria passar por esse processo. Exato. E sim por testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, conforme a Torá rege, para resolver a situação. Mas como aqui era apenas uma desconfiança, então foi instituído esse processo, e já quero adiantar para vocês que isso nunca aconteceu em Israel. Esse processo nunca foi colocado em prática. Ele era terrível. É uma lei que nunca foi colocada em prática, assim como a lei do apedrejamento do filho, quando o filho era contumaz aos seus pais. Quando o filho era mal educado, né, e tratava mal os seus pais. A Torá também coloca uma mitzvah em relação a isso, que os seus próprios pais deveriam apedrejar o filho, né? Vejam e entendam isso. É bom a gente já ir frisando as coisas, porque depois que a gente avança é difícil de voltar. Vejam que isso são cercas. Exato. Foi criada uma legislação, porque aquilo existia o espírito de ciúme, existiam homens ciumentos. Então, a legislação que foi criada, ela é uma legislação tão dura que ninguém teve coragem de utilizar dessa lei. Exatamente. Era grave, né? Gravíssima, podemos dizer, né? Tanto essa quanto a do filho, quanto mais, né? Exatamente. Você matar o seu próprio filho, apedrejado. Os pais ter que apedrejar o filho, né? E assim também, o marido ter que amaldiçoar a mulher que ele amava e que estava enciumado porque amava, é lógico, e de repente, né? Mãe de seus filhos. Mãe dos seus filhos. Então, nossos sábios falam que isso nunca foi colocado em prática. Só que a lei existiu sempre, né? Mas já entrando para a era moderna, teve um dos nossos sábios, que foi um grande líder de Israel também, chamado Rabban Yohanan Ben Zakkai. Ele aboliu essa lei. Ele aboliu essa lei, uma vez que nunca foi praticado, e diante da sociedade sociedade atual, né? Diante da sociedade atual, a forma da vida social nos seus dias, ele não viu necessidade dessa lei estar ativa, né? Ele aboliu essa lei. Eles dizem assim, ó, quer ver? Eu tenho aqui. Eles dizem que assim no período misnaico, que foi nesse período, quando o nível moral da sociedade judaica começou a sofrer algum declínio, esse rito foi suspenso, ou seja, a sociedade deixou de ter moral para exigir esse cumprimento. Exatamente. Né? Ela já não estava mais apta a ter essa lei para essa cerca ali. Né? Isso, então aqui
aqui no chat aqui tem algumas pessoas que fizeram essa pergunta se está em vigor hoje, se isso é feito hoje ainda. Não é. Não é, até porque isso aí era no tempo que o sacerdócio levítico funcionava. Que estava nas atividades. Estava o Beit HaMikdash. Aqui não existia o Beit HaMikdash quando foi instituída a lei. Mas já existia todo o serviço. Isso, existia o serviço, né? Que era levítico. Feito no Mishkan, né? No santuário móvel que existia. Ó, nós estamos em Números, para você que quer acompanhar, que está perguntando aqui no chat, nós estamos em Números, capítulo 6, Números capítulo 5, Pasuk, a minha versão aqui gente do céu, Pasuk 11, tá, gente? Pasuk 11, é que a minha versão aqui, ela tem os comentários. Então tá, Números capítulo 5, Pasuk 11, tá? Que é quando começa essa descrição. Essa Torá que você tem aí, ou a Bíblia, ou a versão ali, o Tanar, da capinha verde, ela traz toda essa descrição resumidamente, de uma forma mais simplificada. Os sábios destrincham esse assunto para que a gente possa entender, então, realmente a veracidade. Ali como acontecia. Pode seguir, Avinadav? Sim, Ainda nós não respondemos a diferença, né? Por que o homem não adultera? Sim, veja bem, na comunidade judaica, na vida judaica é diferente da vida das nações, dos demais povos, né? Então foi instituído aí a forma do convívio dentro da comunidade judaica de uma forma religiosamente falando, né? Religiosamente falando. E nós sabemos que Israel hoje é muito dividido, né? A maioria dos israelenses, dos judeus de hoje, não são religiosos, não levam a sério essas práticas, né? Mas esse é para os religiosos, para aqueles que querem cumprir Torá. Então, tem essa... E a diferença é assim, quando nossos sábios falam sobre essa questão, sempre é frisado, porque para a mulher existia uma forma de leis em relação ao seu marido, e para o marido existia outra forma de leis relacionada entre ele e a sua esposa também. Os dois não seguiam. Não era a mesma coisa. Não. A obrigação, veja, a obrigação do casal, cada um tinha as suas obrigações. Sim. Né? Os seus direitos e os seus deveres. Sim. E alguns direitos e alguns deveres dos homens eram diferentes de alguns direitos e deveres das mulheres. Verdade. Então, para a mulher não poderia ter mais do que um marido, né? O homem era permitido ter mais de um. Isso, eu estou dizendo era, né? Era, não é mais. Era permitido. Então, dessa era, e Jacó, Isaac, Abraão viveram. Diante dessa permissão que existia, então, por isso havia diferença de comportamentos permitidos, né? Uhum. Mas o adultério existia para o homem casado também. O adultério para o homem casado era quando ele se envolvia com uma outra mulher casada também. Isso era um adultério. E se fossem pegos, ou se fossem constatados diante de testemunhas, eles seriam mortos. Também, mortos apedrejados. Tanto o homem quanto a mulher. Quanto o homem se envolvia com uma moça solteira, não era tido como adultério. Por quê? Porque existia a chance dele tomá-la como mulher. Então, se ela era solteira, era virgem... Era prostituição. Mas ele podia adotá-la como uma segunda mulher. Inclusive era exigido. Era exigido. Era exigido isso. Se ele não fizesse isso, aí ele seria punido. O couro comia. É verdade. Né? Não era bem assim, não. A sociedade não era bagunçada, gente. Bagunçada é hoje, mas a sociedade não era. O homem tinha várias esposas, né? Mas existia toda uma legislação a respeito disso. Todo um código de ética. E quando ele não seguia, a família virava uma bagunça. E nós vemos na própria Torá, né, o que acontecia. Vou deixar o Zaides falar aqui, que ele está coçando. Está se aguentando aqui. É isso aí, pessoal.
Olha só, nós temos que entender a diferença entre a letra da lei e o espírito da lei. Na época, se esse era o comportamento que está escrito aqui, esse era o comportamento na época. O ser humano é o mesmo daquela época e de hoje. O comportamento hoje é diferente. A traição no casamento, na época ela tinha uma ótica, hoje a ótica é diferente. A mulher naquela época não havia adquirido os direitos que adquiriu hoje. Isso eu estou falando a respeito da sociedade ocidental, eu estou falando da sociedade judaico-cristã. Hoje, a mulher tem direitos muito diferentes daqueles direitos que tinha na época. Então, a traição da mulher em relação ao marido, hoje, tem o mesmo valor da traição do marido em relação à mulher. Na comunidade judaica, o tratamento é diferente. Eu estou falando a sociedade que nós convivemos hoje, em geral, é assim que forma, é assim que acontece. Zaid, voltando no tempo, na época de Jacob, não era traição ele ter uma segunda esposa. Tanto que tinha. E uma terceira e uma quarta esposa. Não, isso não era considerado traição. Inclusive as mulheres de Jacó entraram num embate, Raquel e Leia, onde elas começaram a trazer as servas ao seu marido. E aí a confusão foi aumentando. Agora, Avinadav, isso foi suspenso, porque o assunto também não é esse, senão nós vamos ficar aqui falando sobre casamento, né, poligâmico, né? Mas foi suspenso isso, Avinadav. Num determinado momento, os sábios do judaísmo, os rabinos, o judaísmo rabínico, suspendeu, né, o casamento com mais de uma esposa, com mais de uma mulher. O senhor tem esse dado agora para nos trazer a época? Sim, eu não tenho a época aqui para passar, mas é uma realidade. Hoje não tem mais casamentos, digamos, o homem não é permitido ter mais do que uma esposa. Polígamos, né? Exato. A poligamia hoje não existe mais no judaísmo. Não existe. Não existe mais. Tem gente falando aqui no chat, eu sempre falo, pense antes de você responder. Deixe que a gente responda, porque você não está palestrando aí. Eu estou vendo que tem gente respondendo aqui, dando respostas. Essas respostas, que fique bem claro, para as centenas de pessoas que estão nos acompanhando, a resposta que entra nesse chat, mas que não sai da nossa boca, não é a resposta da Associação no Sim Brasil, viu? Exato. São comentários que as pessoas se empolgam ali, começam a responder e questionar. Mas é assim. Então, no judaísmo atual, não existe a poligamia, né? Não é reconhecido a poligamia. Não é recomendado a poligamia. Até porque, para o homem ter mais que uma mulher, ele tem que ter muito dinheiro. Você conseguiria ter mais do que duas mulheres hoje? Os nossos antepassados eram riquíssimos, né? Jacob, Abraham. Na época a vida era mais fácil, né? Mas hoje é difícil, até para criar nossos filhos, hoje é difícil, é complicado hoje a situação, né? Então não existe. Não existe. Você, espertão que está aí acompanhando, que está com essa conversa mole, não existe o casamento poligâmico no judaísmo. O judaísmo não promove isso. Não promove. Israel não promove isso. Tá certo? E no Brasil é proibido, né? Israel é proibido também pela lei civil, e no Brasil é proibido também o homem se casar com várias mulheres, porque ele já não dá conta de manter uma decentemente. Pensa esse espírito de ciúme, pensa esse camarada ser um camarada inseguro e despertar esse espírito de ciúme de todas as esposas. Ele morria, né? Ele não ia dar conta. Então, mas hoje isso não existe. Quem fala que existe está mentindo. Verdade. Então, agora,
Talvez o sentido da pessoa que comentou fosse que não seria pecado. Não é pecado, não é pecado ter mais que uma mulher pela Torá. Mas hoje é uma transgressão da lei do país. Hoje é proibido. É proibido pelo país. Nós vivemos no Brasil é proibido. Então pelo Talmud. Não podemos, né? A lei. E pelo Talmud, exatamente. A lei que complementa a Torá, ela proíbe. É proibido. No judaísmo é proibido. Ah, mas tem linha judaica. Bom, aí, meu filho, aí é uma outra, como dizem, né? É uma outra questão que exclusivamente está ali naquele núcleo. Aquele núcleo não representa o judaísmo. Exato. O judaísmo é a maioria. O judaísmo, a porcentagem que representa o judaísmo é 20% de todo o judaísmo no mundo, né? Exato. O restante dos judeus que vivem espalhados, tanto em Israel como nas demais nações, que não são religiosos, esses 80% que não são religiosos, eles não representam o judaísmo. E também não são casam. Judeus, são israelitas, são descendentes, são parte do povo, mas não representam o judaísmo se falando em religiosidade. Exatamente. Entendeu? Então isso não existe. No contexto geral do judaísmo não existe. Ah, mas existem judeus que comem camarão. Bom, eles não representam o judaísmo. Eles não representam a opinião pública. Tá certo? Existem convenções, gente. Existem convenções onde as comunidades então são inseridas. E as convenções dizem que não existe. Bom, vamos parar com essa discussão. Bora para frente. Vamos para frente. Vamos falar sobre... Tem o segundo tópico aí, né? Tem o segundo tópico ali do Nazireu e tudo mais. Então tá, eu quero só complementar a questão do casamento. O problema de ciúmes, né? A questão é os ciúmes. Então, o marido que era acometido do espírito de ciúmes, ele tinha que pensar muito bem. E eu quero trazer isso para os dias de hoje. Veja, às vezes o marido começa a perseguir a esposa, tratar mal a esposa, porque ele está com ciúmes. E a mulher às vezes não entende. O que está acontecendo? Ele não era assim. Isso não acontecia. É ciúme. Então, por isso que nós falamos no diálogo. O diálogo não existe nos casamentos. O diálogo acabou. E muitos casamentos vão ao fracasso porque não há conversa. Há um falso pudor. No casamento não há de se ter pudor entre o casal. O casal ele deve conversar sobre tudo. Gente, tomem cuidado. O casamento está esfriando. Ou o casamento esfriou e você não sabe por quê. Ah, é a rotina, é isso, é aquilo. Ou eu sou feia, eu envelheci. Ou eu sou feio, eu envelheci. E muitas vezes é porque vocês não estão mais conversando. Vocês não trocam ideias. A mulher não tem coragem de falar para o marido se vestir melhor. E o marido também. Se ele falar para a mulher se vista melhor, ela se ofende. Fique mais atraente para mim. Ele não tem essa liberdade. E a mulher também não. A mulher também não tem essa liberdade de falar para o marido, olha, passe um perfume. Passe um perfume para a gente namorar. Não. Se a mulher ousar a falar isso para o homem, ele vira num bicho dentro de casa. Então essa falta de direito, essa falta de intimidade, porque o casamento ele é intimidade pura. Ele é uma instituição sagrada dentro do judaísmo. Ele tem contratos e em contratos, embora os Bnei Anossim, infelizmente os Bnei Anossim, muitos já vieram com seus casamentos já solidificados. Casamentos não judaicos, casamentos que não possuem um contrato. Mas, para vocês entenderem, existe um contrato de casamento que se chama Ketubá. A Ketubá,
na Ketubá é colocada todas as obrigações. Então, o homem, ele é obrigado a tratar a mulher bem, a dar o melhor para a mulher, né? A dar o melhor. E no contexto sexual, o homem também tem suas obrigações e as mulheres também têm suas obrigações. E o diálogo e tudo mais, tá? Cada Ketubá é feita de acordo com a realidade daquela família, obviamente. Mas existem coisas, existem pilares que vão sustentar esse casamento que são imutáveis. Isso hoje os especialistas no mundo ensinam e trazem aí para os relacionamentos. Então a falta de relacionamento, a falta de liberdade, tá? O relaxo do homem ou o relaxo da mulher vai profanar o casamento, vai tornar aquilo comum. Então há de se ter um cuidado dentro do casamento, dentro do relacionamento. A mulher há de se preocupar com o que agrada o marido, e o marido há de se preocupar com o que agrada a mulher. Tá? Mas não apenas sexualmente, no dia a dia também. Se a mulher gosta que você ande bem vestido, ande bem vestido. Se a mulher gosta que você a ajude a fazer isso ou aquilo, ajude, né? Seja participativo dentro do relacionamento. O relacionamento ele não é feito apenas por uma pessoa, ele é feito por duas pessoas. Gente, é muito difícil a gente falar de relacionamento, falar de casamento, porque é uma questão muito pessoal, né? É algo muito íntimo. Mas nós precisamos abrir os olhos. Às vezes você está aí com o seu casamento, o assunto, eu não sei se o nosso internauta está se referindo a nós aqui ou ao chat, tá? Mas não queira direcionar o que a gente está tratando aqui. Porque tudo faz parte da vida judaica, inclusive o casamento, o relacionamento. Tá? É fácil a gente pegar essa Torá aqui e ficar debulhando as mulheres. É a coisa mais fácil que tem, pegar aqui, abrir aqui e debulhar as mulheres. Tá? Mandar a mulher ser recatada, falar de tsiniut. Só que o homem, nem rezar ele reza de manhã para se levantar, para fazer. Então, é muito fácil exigir dos outros. Né? Difícil mesmo é você assumir que você está com um problema. Então, eu não sei se essa crítica aqui, eu não vou expor essa pessoa, é a nós ou é ao chat. Se for a nós, você já teve a sua resposta. Ó, eu vou seguir aqui, é o seguinte, eu vou ler resumidamente, também já está quase dando nosso horário, né? A confessar o pecado que cometeu, fará restituição do valor principal da sua culpa, adicionando-lhe seu quinto, e dará àquele contra quem ele é o culpado. Isso já falando ali sobre a questão do ciúme. Porém, se o homem defraudado tiver morrido, o ladrão dará... Ah, não, eu estou lendo aqui um outro... Eu estou lendo a parte anterior, né? Então vamos lá. Fala aos israelitas e diz-lhes: se a mulher de um homem desviar-se das normas da conduta recatada, e ele a vir agido de modo indecoroso, ou seja, ele tem que ver ela agindo de modo indecoroso com outro homem, deve adverti-la, para que se abstenha de ficar na companhia desse homem. Ou seja, aqui já é a lei, já como ela funcionava. Mas eu quero ler para vocês, para que vocês conheçam como era a lei quando ela era aplicada. Nas seguintes circunstâncias, ele deve ainda suspeitar que ela lhe foi infiel, deixando esse homem deitar-se com ela carnalmente, sem o conhecimento de seu marido, e então sujeitá-la ao ordalho, que era o nome do procedimento, que está descrito mais abaixo. Eu estou no capítulo 5, Passuque 12. Agora vamos para o Passuque 13. Primeira, 2 testemunhas declaram que ela ignorou a advertência do marido. Então já precisava de 2 testemunhas, né? Caso o marido fosse levar a mulher para o procedimento. Com o suspeito amante, certo? Aqui, ó. 2 testemunhas declaram que ela ignorou a advertência do marido e ficou isolada com o suspeito amante,
tempo suficiente para ser impurificada, isto é, né, manter a relação sexual com aquele homem, tá certo? Porém, ela nega que mantiveram relação. Segunda, não há sequer uma testemunha contra ela que possa declarar que ela foi realmente impurificada, pois caso houvesse tal testemunha, ela seria considerada culpada do adultério sem o ordalho, sem o procedimento, que é o que o Avinadav comentou no começo. Então, se duas testemunhas vissem, né, pegassem, flagrassem, então, aquela situação, automaticamente o procedimento já ia para o julgamento e execução da pena. A terceira questão, ela não foi agarrada, mas foi vista isolando-se com o homem por vontade própria. Então tinha essas situações que poderiam existir, né? Caso o homem invocasse essa lei, esse procedimento ali, que se chama, vamos ver aqui novamente, ordalho, né? Tudo isso só se aplica se um espírito de suspeita houver acometido o marido. Né? Nós estamos agora no Passuco 14. O marido, antes do isolamento, e como dissemos, ele tivera advertido sua mulher diante de testemunhas para que não se isolasse com o tal homem, e ela puder ter sido impurificada, ou tal espírito de suspeita houvera cometido o marido antes do isolamento, e ele tivera advertido sua mulher dessa maneira, e ela puder não ter sido impurificada, pois, como afirmamos, não há testemunha de uma coisa nem de outra. Então, tinha que ter esse cuidado aí. Há de se observar isso. No 15, o 15 é na minha versão, né? Na versão de vocês aí é mais ou menos por aí. Se todas essas condições forem satisfeitas, o homem levará a sua mulher. Ou seja, se todas estas observações forem feitas, então o homem ainda continuar com a cisma, o homem levará a sua mulher ao sacerdote e levará a oferenda dela por ela, 1/10 de efá de farinha de cevada grosseira. As oblações geralmente são de farinha de trigo fina. Porém, visto que a mulher é suspeita de prática de um pecado bestial, sua oferenda é de alimento para animais. Além disso, olha, então aí já começa a humilhação da mulher que era levada ao sacerdote. Além disso, ela não derramará azeite sobre ela. Ele, né, o sacerdote, o que a embelezaria e associaria à luz, nem porá incenso sobre ela, o que associaria aos atos das matriarcas. Porém, porque é a oferenda de farinha que expressa os ciúmes. Então o ciúme é venenoso, o ciúme ele é terrível, tanto de Deus como do marido. Oferenda de farinha rememorativa, que lembra a iniquidade. Portanto, não é certo embelezá-la, associar à luz o suspeito comportamento clandestino da mulher ou associar as honradas matriarcas, sua esposa, à conduta pecaminosa. Então essa é uma observação técnica, né, de como que deveríamos proceder. O sacerdote a fará aproximar-se e apresentará diante de Deus, isto é, a entrada do pátio, para que todos possam vê-la. Então já começavam ali os procedimentos, né? O sacerdote porá água santa, isto é, a água do lavatório, em um vaso de barro, e o sacerdote tomará um pouco da terra do chão do tabernáculo e o colocará na água. A mulher é julgada com a água do lavatório, porque ele foi feito de espelhos usados pelas judias no Egito, para despertar as paixões conjugais de seus maridos. E essa mulher é suspeita de infidelidade conjugal. A água amarga, que lhe é servida em recipiente de barro, contrasta com o bom vinho com um cálice fino, que se suspeita que ela tenha servido ao amante. Tá certo? Vamos lá, eu já estou no 18. Então, depois de preparar a porção, o sacerdote cansará a mulher, conduzindo-a de cá para lá, a fim de baixar suas defesas e impedi-la de racionalizar seu comportamento. Vejam como era grave, gente. Vejam como tinha a forma certa de fazer esse julgamento. Em seguida, ele apresentará a mulher novamente diante de Deus, isto é, a entrada do pátio. Exporá o cabelo da cabeça da mulher e desfará suas tranças, caso isso se aplicasse. Como as mulheres casadas normalmente cobrem o cabelo, descobri-lo significa que ela é suspeita de trair o seu marido. Então começava ali uma sessão de humilhação, né, contra aquela mulher que era suspeita de traição.
Para exauri-la ainda mais, o sacerdote porá nas mãos dela a oferenda de farinha rememorativa, que é a oferenda da farinha de ciúmes, enquanto a água que se revelará amarga e fatal para ela. Se ela for realmente culpada, permanecerá na mão do sacerdote. O sacerdote então a fará prestar juramento e dirá à mulher: se nenhum homem se deitou contigo e não te extraviaste para seres impurificados por outro homem em lugar de teu marido, será absolvida por esta água amarga fatal. Porém, quando a ti se te extraviaste com outro homem em vez de teu marido e te tornastes impura, o outro homem além do teu marido se deitou contigo, serás morta pela água. E aí a Torá traz que se isso tinha acontecido, o amante também morreria na mesma hora. Também, aonde ele estivesse, ele seria morto. O sacerdote, então, intimidará a mulher com o juramento da maldição. O sacerdote dirá à mulher: que Deus faça de ti maldição e juramento entre o teu povo. Isto é, veja, quando quiserem amaldiçoar umas às outras, as pessoas dirão: que te aconteça aquilo que aconteceu com a fulana. Olha a gravidade da situação. E quando quiserem jurar, dirão: se eu não estiver falando a verdade, que aconteça-me aquilo que aconteceu com a fulana, com aquela mulher que foi considerada sotá. Tu serás parâmetros nas maldições e juramentos do povo quando virem Deus castigar os órgãos que usastes para pecar. Isto é, quando ele fizer tua coxa. A coxa, gente, é um eufemismo de órgão reprodutor, tá certo? Então, quando se refere à coxa, aqui no texto, está se referindo ao órgão reprodutor feminino, o útero e vagina e ali tudo que compõe as partes sexuais da mulher. Oi? As genitálias femininas. Então, é colocado coxa justamente por uma questão de descrição, né? Eufemismo, Então, ao pecar, isto é quando ele fizer romper-se o teu ventre, o útero incharia e os seus órgãos genitais junto com o útero se romperiam. Ou seja, era algo assim extremamente terrível, né? O sacerdote menciona os órgãos na ordem que foram usados para pecar, tá? Pois esta água fatal entrará em tuas vísceras, fazendo também o ventre do amante inchar. Olha aí, e sua coxa romper-se também, ou seja, os seus órgãos genitais também se romperiam. Do amante, do homem, né? Aqui o sacerdote menciona os órgãos na ordem que a água os atinge. A mulher aceitará o juramento da maldição, dizendo amém ao juramento e amém à maldição. Essa dupla concordância também indica que ela aceita as consequências, mesmo que tenha cometido adultério com outro homem, ou antes de casar-se, enquanto só estava noiva do seu marido. Então isso valia também essa desconfiança para antes, né? Então o sacerdote escreverá essas maldições, incluindo o nome de Deus em um rolo de pergaminho, e o apagará na água amarga. Em seguida o sacerdote ofertará a oferenda de farinha da mulher, como logo será descrito. Depois dará de beber à mulher a água amarga fatal, e essa água fatal entrará em todo o seu corpo, tornando-se amarga para ela, se ela for realmente culpada, fazendo seu corpo inteiro, não só seu útero e órgão reprodutor, romper-se. Então, os sábios fazem questão de deixar aqui escrito: se ela fosse culpada, aconteceria isso, tá certo? Vamos lá. Mas primeiro o sacerdote tomará a oferenda da farinha de ciúmes na mão da mulher, e então com a mão dela, entre a dele e a oferenda, agitará a oferenda de farinha diante de Deus horizontalmente e verticalmente. Em seguida, ele a levará ao canto sudoeste do altar, como se faz com toda a oferenda de farinha. O sacerdote tirará da oferenda de farinha sua porção memorial, isto é, um punhado dela, e queimará sobre o altar, e então fará a mulher beber a água. Mesmo que ela se recuse a beber a porção, o sacerdote a forçará, a fará beber na marra. Quando o nome de Deus for apagado pela água,
a menos que ela admita explicitamente sua culpa, pois então não precisamos dar prosseguimento ao teste. Então, essa pressão toda era feita para que a mulher admitisse, né, se era ou não culpada. Se ela tiver sido impurificada e sido infiel ao seu marido, a água fatal entrará nela para tornar-se amarga, e seu ventre inchará, e seus órgãos todos se romperão. No mesmo instante, o amante morrerá da mesma maneira que ela, onde quer que esteja. A mulher será uma maldição entre o seu povo. Então era algo extremamente assim, chocante, por isso que isso não existiu, nunca aconteceu. Porém, se a mulher não tiver tornado impura, ou seja, se ela não tivesse cometido o adultério, quando se isolou com esse homem e for inocente, no que se refere a outros homens também, ela será isentada do efeito da porção. E além disso, graças à porção, parirá filhos melhores do que antes. Se antes sentia dor no parto, ela será aliviada a partir de então. Se antes tinha filhos feios, terá filhos bonitos a partir de então. Essa lei dos ciúmes. Essa é a lei dos ciúmes. Ela não é a lei do adultério, é a lei dos ciúmes, que se aplica quando uma mulher se desvia das normas da conduta recatada com alguém que não é seu marido e é suspeito de ter sido impurificado. Em um espírito de ciúme acomete o marido, e ele adverte sua mulher, conforme descrevemos, e assim ele, por fim, apresenta a mulher diante de Deus. Nesse caso, o sacerdote fará a ela tudo o que expusemos detalhadamente a respeito desta lei. Mesmo que a mulher morra, por causa disso, o marido será absolvido da iniquidade, e a própria mulher carregará a sua iniquidade, se ela fosse culpada. Caso ela demonstrasse inocente, o marido pode retornar à sua vida de casado com ela, e ao fazê-lo será absolvido da iniquidade, de coabitar com uma mulher proibida. Pois, a partir do momento em que ele desconfiou da fidelidade da esposa, a coabitação com ela passou a ser proibida para ele, até que se provasse sua inocência. Ou seja, se ele desconfiasse da esposa, ele também já não poderia ter relações com ela, né? Essas relações também eram ilícitas. Bom, eu fiz questão de fazer essa leitura estendida, essa leitura detalhada dessa lei, para nós entendermos a gravidade das acusações de traição, de adultério. Embora essa paraxá, essa parte da paraxá, ela traga isso sobre o espírito de ciúme que era despertado no homem, que é uma coisa terrível, né? O homem ciumento, ele é perigoso. O homem ciumento, ele é perigoso. Então, vejam tudo que estava nas mãos desse homem ciumento. E muitas vezes o espírito de ciúme só deixaria de existir, né, nesse caso, se essa lei tivesse sido aplicada, com a execução ou a prova, né, de que a mulher era inocente. Daí o espírito de ciúme ia embora do homem e eles poderiam voltar a viver a vida normal. Agora, se o homem está acometido de ciúme, gente, aí é um problema muito sério para o casamento. Então há de se ter aí um acompanhamento com um especialista, um psicólogo, um psicoterapeuta ou o rabino da sua comunidade, que vai estar apto a ajudar o casal, né, ajudar o marido e a esposa a consertarem esse relacionamento. Vamos ver se nós temos perguntas. Enquanto isso, nós temos ali a sequência da paraxá, o Nazireu. Aí, se o Avinadav e o Zait quiserem tecer um comentário também, podem tecer sobre o comentário do voto. Vamos ver aqui, ó. A Ana Maria, sintonia, essa é a palavra e é o que falta em muitos casais. Muito bem. Vamos aqui. Os Bnei Noah também eram submetidos a esse ritual, eram submetidos do povo de Israel. Tá? Quem tivesse dentro do povo de Israel poderia ser submetido, mas isso os sábios nos dizem que nunca aconteceu. Mas se você fizesse parte do povo de Israel, você estaria então debaixo dessa lei. Você estaria sujeito.
Fui traída e divorciei. Ele não mora mais comigo. Peguei o documento em cartório e já assino nome de solteira. A Lisandra, ela está solteira, está aqui informando então que está solteira, fez aí o seu divórcio, né? Então agora você está apta a seguir uma nova vida, tá bom? E que agora, dessa vez, tudo possa dar certo. Se o cara sai para a guerra, volte a esposa, não tem... Ah, meu Deus. Olha, nós temos um irmão aqui no chat, meu irmão. Procure comentar coisas que têm a ver com o tema. A gente busca ser receptivo, ser amoroso, ser carinhoso com as pessoas que nos acompanham, mas às vezes as pessoas acabam se aproveitando da nossa bondade, né? A gente não quer ter que bloquear uma pessoa pelos comentários que ela faz no chat, mas são comentários, gente, que não tem nada a ver com o tema, mas nada a ver com o tema que nós estamos comentando, e que estão preenchendo esse chat aqui, que pode ser usado para coisas boas. Então eu fico chateado quando as pessoas se aproveitam da nossa bondade, da nossa boa vontade. Muito bem, então a questão não é sair, meu amigo. A questão não é sair, é você saber entrar nos lugares, tá? É você saber entrar nos lugares, é você saber se portar, se colocar e saber o que falar. Nós temos que nos sincronizar aqui. Quando nós estamos fazendo esses estudos profundos, nós temos que estar em sincronia. Então, quando alguém fica aqui digitando coisas que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, tira a sincronia desse estudo. Tira o foco. Nós temos aqui centenas de pessoas ligadas, recebendo esta informação em casa. E aí, quando você vai lá no chat, que aparece para todo mundo, e comenta o que te dá na telha, você tira o foco das pessoas. Você está desrespeitando as pessoas. Ah, mas então eu não fico mais assistindo. Bom, nós esperamos que você continue aí assistindo, acompanhando, mas que saiba se comportar num chat público, né? Se a solteira se envolver com um homem casado, qual será a lei para ela ou ambos? A lei é essa, né? Hoje, a lei dentro do judaísmo, né? Se um homem casado se envolver com uma mulher solteira, ele será penalizado, né? Dentro da comunidade. Aí cada comunidade tem ali as leis no Kitsur Shulchan Aruch, no Talmud, né? E entre outras, que vão dar a penalidade para esse homem que se envolveu. Mas o homem casado que se envolve com uma mulher solteira, ele cometeu prostituição. E a mulher solteira também. O homem casado que se envolve com uma mulher casada, ele comete, então, adultério, né? Porque ele adulterou aquele casamento. Renato Pacheco, Hashem é o pai de todos os israelitas e os que aceitarem sua Torá. Muito bem. A Maria Eduarda, se o homem se relacionar com uma mulher casada ou a mulher de um irmão, por exemplo, com a cunhada, gente, está errado. É contra a lei, tá certo? Esse casamento está fadado ao fracasso, tá certo? Gente, geralmente, quando isso acontece dentro da comunidade, isso é trazido para o conselho sinagogal, né? Para o conselho sinagogal, para o líder, para o rabino, e o rabino vai ponderar com o casal. Então vamos dar um exemplo, né? Existe um casal, né? O casal com a mulher, ela é a letra A, o homem é a letra B. A e B, o casal A e B. Eles chegam no rabino, a mulher, né? A mulher A, ela chega e fala: meu marido está me traindo, o que eu faço? Então o rabino, ou o líder sinagogal, ou a comissão sinagogal, vai dar as diretrizes. Aí, realmente está traindo, e agora? O que você quer fazer? Vai perguntar para a mulher, ela tem os direitos, porque o contrato de casamento foi rompido, né, com essa traição. Eu quero dar uma chance ao meu marido, então a comunidade, o rabino vai dar ali todo o aporte para que isso aconteça, né? Não, eu quero então encerrar esse casamento, não dá mais, então o marido dará a carta de divórcio para a mulher, né? Ele vai liberar a mulher daquele contrato. Não, mas eu não quero. Aí o rabino, a comunidade dá, né? Se o marido quiser insistir naquilo, como se a mulher fosse uma propriedade dele,
Então a comunidade passará por cima desse marido mau e dará a carta de divórcio para essa mulher que foi traída. Agora, se isso acontecer, é uma bagunça na família que está acontecendo, infelizmente. A Torá é um lar praticado, é a solução da fidelidade. É verdade, é verdade. Esse espírito de ciúme pode ser evitado de alguma forma? Qual seria o caminho correto, tanto para homens quanto para mulheres? Muito boa pergunta. Porque o que começa a causar todo esse problema é o espírito de ciúme. Né? Um dos problemas, porque às vezes esse espírito de ciúme ele é despertado. O afastamento. Então, o afastamento, justamente o que nós falamos, a falta de diálogo, a falta de intimidade, vai trazer o espírito de ciúme para o relacionamento. Então, se o teu relacionamento está acometido de um espírito de ciúme por parte da mulher ou por parte do homem, há de se tratar esse relacionamento, há de se regar esse relacionamento. Aí você vai procurar uma ajuda. Como que eu vou fazer isso? Não existe uma receita pronta. Você vai procurar aí, novamente, o seu rabino, o conselho da sua sinagoga, ou você vai procurar um psicólogo, né, um psiquiatra. Geralmente os psicólogos que estão aptos a lidarem com essas situações e fazer uma terapia em casal, né? Aí lá, se você não tiver um rabino aí, não tiver uma sinagoga, uma comunidade, você vai ter que se abrir com um estranho do mundo, que não entende as leis do judaísmo, não entende de Torá, mas ele vai te ajudar. Lá você vai ter que se expor, né? Dentro da comunidade você vai ter que se expor também ali para aquele conselho ou para aquele especialista que for designado para cuidar do seu caso. Agora, há de se cuidar do relacionamento para que ele não chegue a isso. Então nós temos duas questões, né? Dois aspectos. O ciúme que ele é provocado, tá certo? Por comportamento ruim de um ou de outro, do marido ou da mulher. Então o ciúme provocado e o espírito de ciúme que se desenvolve dentro de um relacionamento gratuitamente. Então nós temos essas duas ocasiões, esses dois aspectos que devem ser analisados. Então se você é o ciumento, se você está com ciúmes, tem que analisar o seguinte: como que está a minha relação com o meu cônjuge? Por que eu estou sentindo esse ciúme? Esse ciúme é natural? Ou é algo que está me tirando da minha naturalidade humana? Esse ciúme é por amor ou é por possessão? Tem essa diferença, né, Vinadav? Como que está a minha vida religiosa? Como que está o meu contato com a Torá? Será que eu não estou dando motivo? Gente, geralmente o ciúme ele é sintoma desse afastamento do casal, de uma baixa estima, certo? De um afastamento de uma vida espiritual, onde a pessoa ela vai perdendo o discernimento. Quando ela não tem a Torá na sua vida, ela perde o discernimento. Ela não consegue mais distinguir o certo do errado. Ela não consegue mais distinguir o verdadeiro do irreal. Mas será que eu estou vendo coisas? Às vezes você está vendo coisas. Você não tem Torá no seu coração? Vamos aqui, mais perguntas. Também é utilizado o casamento civil no cartório dentro da comunidade, somente religiosa. É utilizado o casamento civil e o religioso. Inclusive, primeiro é feito o casamento civil e depois é feito o religioso. Tá? Você tem que estar casado perante a lei do país. Em Israel, curiosamente, é uma lei só, né? Lá só existe o casamento religioso, que já vale como casamento civil. A mulher judia separada ou viúva pode casar de novo? Pode casar de novo. Todos têm o direito, a mulher e o homem, né? Todos têm o direito de ter um relacionamento. Muito bem, então,
Nós vamos encerrando por aqui, vamos fazer a santificação do dia. Mais algum comentário, Zait, Avinadav, para encerrarmos? Estamos satisfeitos? Então, gente, essa paraxá, ela fala de 2 aspectos. Do Nazireu, o Nazireu, infelizmente, não vai dar tempo da gente falar, mas o Nazireu era aquele que fazia o voto, né? Sansão. Em Juízes, na Haftará, nós tivemos aí um exemplo de um juiz que foi Sansão, né? É Xinchão, né, Avinadav? Xinchão, Sansão. Tem a história de Sansão e Dalila, a famosa história. Então, a Torá traz aqui as leis para o voto de nazireado, né? As leis para esse voto. E a Haftará nos traz a história de um nazireu, né? Como ele viveu, como ele nasceu e tudo mais, enfim. Então é um voto especial que você faz e é um voto que você tem que cumprir, hein? Senão cai em maldição. Você deve cumprir. Você fez o voto, você não é obrigado a fazer, muito pelo contrário, é desincentivado a fazer esse voto. Mas a partir do momento que você fez, existe uma lei, né? Existem as regras de como esse voto deve ser cumprido. Tá bom? Nós vamos então encerrando. Gente, casamento, né? Hoje foi o tema, podemos dizer aí, principal da nossa paraxá. Casamento é algo muito sério, é algo muito sagrado, é algo que deve ser preservado, né? Agora, você tem que fazer por onde, né? Tanto o homem quanto a mulher. Não existe casamento sem relação sexual. Tem que ficar bem claro para todos que estão casados. Não existe casamento sem relação sexual, tá certo? A essa relação, nós estamos falando as coisas claramente, muito claramente, para que você entenda. Estamos praticamente desenhando aqui, que é para você entender como funcionam as coisas. Não adianta nada você esperar uma saúde, uma vida saudável no seu casamento, se você não tem esses requisitos, né? Se você não tem uma vida sexual ativa, uma vida sexual saudável, né? Prazerosa, não vai existir paz no casamento. E isso também vai despertar o espírito de ciúme, porque se o homem não tem relações, ele vai ficar desconfiado, e a mulher também. A mulher que o homem não a procura, ela vai ficar desconfiada, mas o que está acontecendo que eu não estou sendo mais procurada? Tá certo? Será que tem outra? Então tem tudo isso. Agora existem aí as ramificações do porquê que não está existindo relação sexual. Será que é um problema de saúde? Vai no médico, né? O homem tem um pouco mais de dificuldade de admitir isso, mas vai no médico, faz um tratamento, e a mulher também. Às vezes a mulher confunde, às vezes pode ser confundido nessa relação a falta de desejo com a mulher, porque ela não gosta do marido, não. Às vezes ela tem um problema físico, hormonal, que você vai repor essas vitaminas, esses hormônios no seu corpo, e a sua vida sexual vai voltar a funcionar normalmente. É só ir no médico, é só abrir a mente, tá certo? Às vezes o problema ele é resolvido da forma mais fácil do que a gente imagina, tá certo? Então isso, gente, é primordial para a manutenção de um relacionamento, tá certo? Confiança, você deve confiar no seu parceiro ou parceira, no seu cônjuge, né? Confiança, você deve estabelecer um laço de confiança. E isso só vai se estabelecer com intimidade entre o casal, com o diálogo. Então, eu não consigo conversar com a minha esposa, eu não consigo conversar com o meu marido, o seu casamento está doente, o seu casamento já está indo para um caminho sem volta. Então, preste atenção nisso. Há um diálogo dentro desse relacionamento. Você consegue criticar a sua esposa sem ter um problema? A sua esposa consegue criticá-lo sem que você reaja de uma forma negativa contra ela, né? Então tudo isso deve ser observado. O nosso tempo é pouco para falar desse tema. O nosso tempo é curto para nós desenrolarmos um tema tão importante como esse. Mas em mais oportunidades nós, sim, estaremos aqui falando e instruindo todos aqueles que nos acompanham.